isso nitidamente analisado por especialistas, né, nesse meio tem um índice considerável de pessoas consideradas psicopatas, narcisistas, né. É. Se a gente pensar em Narciso, né, ele se apaixona pela própria imagem, né. Então se a pessoa está servindo a ela mesma, ela está sendo narcisista em algum nível, né. Então sim, aí entra dentro do que a gente estava falando antes, né, são pessoas que começam a abusar do poder delas, começam a abusar da posição em que elas estão, para fazer bem para ela mesma, né. Quer dizer, ela acha que ela está fazendo bem para ela mesma, né, mas ela está só alimentando esse ego inflado, né. E esse ego inflado ele é algo que não cessa, né, que é sempre mais, né. É igual o poder, quanto mais você tem poder, mais você quer poder, né, quando você está iludido com isso, né. Então, essas figuras vão ter sim, de fato, comportamentos narcísicos, porque elas estão pensando nelas, né. Elas estão autocentradas, estão pensando nela, não está pensando no outro. E como ela é uma figura de poder, e os outros entregam discernimento para elas, elas manipulam para que tenham benefício próprio. É É. um comportamento narcísico. É um comportamento, que hoje a gente consegue ter uma abertura, mas mesmo assim a gente vê ainda muito isso. Mas também vejo que, o ser humano hoje tem uma ligação com o que se chama de sagrado, né. E dentro da história da humanidade a gente vê que é colocado uma importância nisso. Na tua visão, qual é a importância do sagrado nessa caminhada, né, dentro dos processos até mentais do ser humano, né, dentro da vivência do ser humano, e qual é, além disso, né, o a potência que o sagrado hoje ainda tem? Bom, dentro do que eu estava falando no começo sobre o self, né, o self como arquétipo da totalidade, né. Quando a gente entra em contato com figuras do inconsciente, essas figuras são para nós sagradas, elas são luminosas, né, elas têm um mistério, né. A gente não consegue abarcar totalmente essas figuras do inconsciente, né, a gente não consegue abarcar totalmente o sagrado, a gente não consegue abarcar totalmente Deus, o divino, né, o todo, o self. A gente vê uma imagem disso, né, como uma faceta de um diamante, né. Cada um olha para uma faceta. Todas as facetas são um diamante, mas ninguém vê ele em sua totalidade. Então o sagrado é importante, porque esse sagrado, esse self que é sagrado, além de ser a totalidade da vida, ele também é o centro organizador. Ele é o centro ordenador da nossa psique, da nossa personalidade. Então, como eu falei no começo, se a gente não entra em contato com o inconsciente, se a gente fica só no racional, só no lógico, só naquilo que eu toco, algo está se perdendo, né? Porque esse inconsciente, ele compensa a nossa mente. Ele vai trazer aquilo que a gente não está vendo. Então a gente está seguindo um caminho aqui. Quem pode me trazer algo diferente é esse inconsciente, né? Às vezes minha consciência ela está limitada, às vezes eu estou com um cabresto, né? Eu só consigo ver uma coisa, né? Então essas imagens do inconsciente, essa comunicação do inconsciente pode trazer o diferente, pode trazer uma outra visão, pode trazer uma reflexão, uma compensação, né? E aqui eu estou falando do inconsciente como um todo, né? Não necessariamente só do sagrado, né? Mas o sagrado vai ter essa função, né? O sagrado também, ele vai te dar propósito muitas vezes, né? Ele vai te dar esperança, né? Ele pode te ajudar a ter fé em algo para além do que se pode ver, né? Porque se pautar só no que vê e só no que toca, a gente fica numa vida de literalidade e a É, gente deixa de simbolizar. e de ter um progresso às Deixa vezes, né. deixa de ter progresso, deixa de ter união, né, deixa de unir os opostos, né, deixa de porque a vida é essa busca por completude, né. E se a gente não olha para os 2 lados,
a gente fica unilateralizado, a gente fica literalizado, a gente não une, a gente fica diabolizado, né? Porque diabolon é aquilo que separa. Então, se eu estou separando a razão, né, o consciente do inconsciente, eu estou diabolizado, estou olhando uma coisa só, né? Mas a gente tem que buscar o símbolo, O né, símbolo. que é a união, é aquilo, símbolo é aquilo que une. E através do sagrado a gente encontra isso, né? A gente encontra a união, né? Agora o sagrado pode ser visto de outras formas também, né? Dentro de um contexto religioso, seja ele qual for, se for um lugar positivo, né, que faz o bem, que, né, faz tudo certinho, se a gente pensar em nível espiritual, esse lugar vai ter uma egrégora, que é sagrada, né? Egrégora vem de egregoriem, que significa velar, cuidar, né? Então, é aquela história de Jesus, né? Onde um ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei, né? Quer dizer, tem uma egrégora. Quando um ou mais estão juntos, no contexto espiritual que for, para fazer o bem, vai haver uma chancela do alto, vai haver uma egrégora. Então é algo sagrado que está acontecendo ali, né? Não é uma união de grupo para fofocar, não é um grupo de qualquer outra coisa. É um grupo espiritual para fazer o bem. E isso é sagrado. Então acho que o sagrado está nesses momentos da vida também, em que a gente se dispõe a ajudar o próximo. Às vezes a pessoa pode ser materialista, pode não ter religião alguma. Às vezes ela faz mais bem do que alguém que está no contexto religioso, sem discernimento e na inércia, né? Então, um dos riscos da religião é esse também, né? Usar a religião como muleta. Uhum. Aí a pessoa vai para sentir um bem-estar, mas não está crescendo ali dentro. Ou ela vai porque ela sente culpa. Ah, se eu não for, o diabo vai me pegar. Se eu não for, o obsessor vai me pegar. Né? É Condicionamento, um né? condicionamento. E aí Ah, a religião vira uma muleta. passado de geração em geração, né? Geralmente, sim. E aí existe algo que pode ser o diferencial, mas também existem interpretações, né? Que é a intuição. A intuição dentro desses processos, até do sagrado, até mesmo do condicionado, né? Ela tem um estigma também na humanidade, que é assim, as pessoas às vezes podem parar e refletir, será que isso é uma intuição? Como diferenciar maneiras eficazes aí, né, dentro, até num processo terapêutico, de uma pessoa identificar se aquilo é uma intuição, se aquilo é um medo, de repente uma voz interior que vem ali, uma sabotagem, um condicionamento interno, né? Como ajudar as pessoas a terem ciência dessa questão? Isso é difícil, Fael, né? Quando é uma intuição, quando é um complexo falando, quando é um espírito falando, é difícil diferenciar, né? Bom, talvez eu possa tentar explicar pela tipologia junguiana, né? Então, Jung na sua tipologia fala que a consciência ela tem quatro funções principais, que são sensação, pensamento, sentimento e intuição. Então, todos têm as quatro. Todos nós temos as quatro. A sensação é a capacidade de sentir. Então, a gente capta pelo toque, né, pelo tato, pelo paladar, a gente vê, a gente sente o cheiro, a gente escuta, a gente consegue medir, a gente consegue tocar, né? Tudo isso, todas essas informações que a gente recebe, geralmente através do corpo, é a sensação. A partir do momento que a gente sente, a gente vai tentar entender o que é aquilo. Aí vem o raciocínio, o processo lógico, a gente vai destrinchar, a gente vai separar, vai falar o que é aquilo. Esse processo de julgamento analítico, né, de julgamento racional, é o pensamento. Né? A gente vai descrever o que é aquilo. Quando a gente descreve o que é uma coisa, a gente exclui tudo que ela não é. Então, é o pensamento que separa. O pensamento sempre vai separar. Não à toa, em meios ocultistas e no tarô, o, o pensamento é representado
naipe de espadas, né? A espada, ela corta, ela separa, ela divide. Então, sempre que a gente está dissecando um assunto, a gente está dividindo. Quando a gente fala o que é, a gente está excluindo o que não é. Então, tem uma divisão. Ele vai descrever, ele vai ter um julgamento racional. Então, esse é o pensamento. Depois que a gente descreve, a gente vai dar um valor para aquilo. Pô, aquilo é bom. Não, aquilo é ruim. E não é um valor que pode ser medido, né? Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. E esse valor que a gente dá é o sentimento. E por fim, tem a intuição, que é aquilo que a gente capta, que está para além do tempo e espaço. Isso é sempre difícil de, às vezes, de entender e às vezes de explicar, né? E muito mais difícil de diferenciar, né? Então, a intuição, uma pessoa que é muito intuitiva, ela simplesmente sabe, as coisas vêm na mente dela, né? Ela tem uma capacidade de projetar o futuro, né? E as coisas vêm na mente dela e não passam necessariamente por um raciocínio lógico, né? Como uma pessoa de pensamento faria. Tem um filme que é o Homem que Descobriu o Infinito, esqueci o nome, se eu não me engano, e conta a história, acho que é de um indiano, um matemático indiano, que era intuitivo. E ele descobre as respostas, né, dos problemas matemáticos por pura intuição, né? Ele chega no resultado. E isso faz ele chegar numa universidade, se não me engano, na Inglaterra. Chegando lá, ele tem que produzir material, artigos, né? Só que, nesse contexto, ele precisa provar aquilo que ele está fazendo, né? Tem que colocar conta, né? Tem que medir, né? Ele precisa ali da sensação, do pensamento, só que ele é intuitivo. E ele tem extrema dificuldade. Ele sabe como chegar na resposta, mas isso não passa por um raciocínio lógico, não passa por medir, né? Então, quem estiver ouvindo aqui a gente e tiver curiosidade de saber como é que funciona a intuição, esse é um filme interessante, né? Porque simplesmente vem, né? Então a pessoa capta algo do astral, capta algo do inconsciente, e aí tá ali e acontece, Como né? é que é Isso é a mesmo? Um intuição. homem? O homem que descobriu o infinito. Ou o Será que homem que viu o infinito, se eu não é me engano. Netflix, sei lá, o pessoal pode Eu pesquisar acho aí, que né? tem no O Netflix. Homem que Viu o O Infinito. homem que viu o É infinito. interessante E isso. aí, como diferenciado? Então, o pessoal pode ter essa intuição. Mas outras vezes pode ser não a intuição falando, pode ser uma autossabotagem, né? Pode ser um complexo inconsciente, aquele complexo que fala, você não consegue, sabe? Às vezes a pessoa que tem um pai, uma mãe que durante a infância ficava denegrindo o filho, né? Desmotivando ele, falando que ele não ia ser nada, né? E a pessoa fica com esse complexo materno, paterno, falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Às vezes é uma voz de um complexo falando, né? Pode ser também. Pode ser uma voz do complexo, Porque às pode ser vezes a uma pessoa sabotagem. pode estar, por exemplo, indo para uma iniciativa que claramente vai ser ótima para aquela pessoa. A pessoa pode confundir que teve uma intuição para não ir, para não aceitar, porque aquilo pode ser também uma cobrança, uma Pode, sabotagem, pode ser uma sabotagem, exato. precisa, tipo, eu não vou lutar contra o meu progresso. Tem Uhum, isso também, né? sim, tem. E a mesma coisa com pessoas também. Intuí que o Fael não é legal. Porra, será que intuiu mesmo? Tipo, foi, Às vezes sim, às vezes intuiu. às vezes Mas não foi com a cara, às vezes é só projeção da sombra, às vezes né? você se identificou naquela característica, Exato. né? Às vezes algo no Fael tocou minha sombra. Aí eu não gostei dele, eu falo que é intuição. Então realmente é difícil de diferenciar, né? Porque é algo que a gente não pode medir, né? É É. algo que não é tão palpável. E é assim, é lógico, né? Todas as filosofias, religiões, elas dizem que as pessoas devem viver bem umas com as outras, mas isso que você falou é um ponto interessante. Não é assim. E assim, nós somos seres humanos, é que nem você pode olhar para uma pessoa e falar, pô, foi empatia, né? Senti uma conexão. Aí você fala, ué, putz, não curti. Tem isso, não adianta, vai ter isso. Sim, sim. E às vezes pode ser de fato que algo não bata, ou simplesmente é projeção, né? Projeção de algum conteúdo interno seu que não está reconhecido, né? Uhum. Eu estava lendo acho que foi o Rutger Dawkins, aquele que fala A Doença como Caminho. Sim.
E ele fala num trecho que aquilo que está inconsciente em nós, mas que quer se tornar consciente, surge como atração. Pô, tô muito afim de ficar perto do Fael. Quer dizer, talvez ele reflita algo inconsciente em mim que quer se tornar consciente. E em outros casos, quando uma pessoa constela ou alguma pessoa toca um conteúdo inconsciente que eu reprimo muito, que eu não quero ver, que eu não quero que surja na consciência, muitas vezes isso vem como repulsa, né? Sem motivo. Ah, pô, não quero ver o Fael na minha frente. O pessoal vai marcar o encontro. O Fael vai, ah, não vou. Por quê? Não sei, só não quero ir. E Tem isso. também tem uma coisa que está muito hoje em alta, dentro dos contextos terapêuticos, que é a questão pai e mãe, né? Que eu acho que está muito presente. E aí tem muitas caixas que a gente observa, eu acho legal até falar um pouco sobre isso nessa ótica. Ah, essa fragilidade que você tem é a ausência de pai. Ou é fragilidade, ou é uma coisa que você tem que resolver com a questão do seu pai. Ou então é uma coisa que você tem que resolver com a questão da sua mãe. Ah, dores em tal lado, ou então fragilidades emocionais. Por que sempre essas duas figuras, esses dois arquétipos, essas duas simbologias estão presentes em muitos processos terapêuticos, sempre, às vezes, confrontando, né, estados masculino e feminino, ou às vezes mostrando que houve uma ausência de um desses lados e que isso interfere tanto num comportamento e até mesmo na palavra, entre aspas, vamos colocar, muitas pessoas falam, interferem no destino de uma pessoa. De fato, os primeiros complexos que surgem ali no bebê são os complexos materno e paterno, né? E por isso que o pai, a mãe, a história da criança com o pai e a mãe são tão importantes, né? Porque o princípio feminino, o princípio materno é aquele que acolhe, é aquele que nutre, né? Dá segurança, né? Dá colo, dá aconchego, né? Então, se a criança é privada disso ou ela tem problema com o materno, ela vai ter problema com autonutrição, problema de alimentação, problema com autocuidado, né? Ah, problema às vezes, em acolher o outro, ou problema em ser acolhida, né? Ou sentir uma grande insegurança, né? Porque a, a segurança primária vem desse instinto materno, né? Que dá colo. Imagina, você está num estado urobórico, né? Ali com a mãe. E aí você é expelido, né? Falam que o, o parto é o primeiro trauma, né? De repente você está num lugar passando frio, fome, tudo estranho, sentindo o corpo de forma diferente, saindo daquele quentinho. Então a mãe é esse princípio que vem, acolhe, dá peito, né? E vai nutrir. E Jung fala que a mãe influencia muito até os 7 anos, né? Que a partir dos 7 até os 14 é a fase do pai, né? E o pai é o que tira do seio da mãe, né? Faz, de certa forma, o segundo parto, né? É, ele vai mostrar o mundo, né? Ok, até então você tem a comida na boquinha aqui, mas agora eu vou te ensinar como é que pega a comida fora, né? Porque em algum momento você vai ter que pegar a comida por conta própria. Então ele mostra o mundo, né? Ele ensina limites, né? A figura masculina, a figura paterna. Quando eu falo o paternal, o maternar, não necessariamente a mãe ou o pai. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes a mãe é quem materna e quem paterna também. Às vezes é invertido, às vezes o pai materna e a mãe paterna, né? Então, estou falando dos princípios, não estou falando das pessoas em si, tá? Então, o paterno é o que coloca limites, né? Às vezes fala de controle, né? Fala das leis, e é o que dá segurança para ir para o mundo, né? Então, a mãe dá a segurança primária, interna. O pai é o que dá a segurança para ir para o mundo, né? Enfim, entre outras questões que envolvem o materno e o paterno, né? Então, um problema com essas figuras na infância vão de fato ter um impacto, né? Agora, se a pessoa for reencarnacionista, ela pode pensar, ah, mas foi o pai e a mãe que ela escolheu.
Pode ser. Mas isso não muda o fato de que vai haver um impacto ali para a criança, né? Porque se a gente for pensar na reencarnação, a gente é um espírito antes de encaixar, Uhum. né? Mas mesmo assim a gente está vivendo um novo papel aqui. Então a gente traz pulsões, né, que ficam no nosso inconsciente. Algumas delas vão se manifestando no decorrer da vida. Mas ali quando a gente é bebê, a gente está construindo os pilares psíquicos dessa nossa vida aqui, né? Então, o contexto ali de onde você nasce, da sua infância, a relação com os pais, da sociedade ao redor, tudo isso influencia muito na psique da pessoa, né? Em como a pessoa vai se comportar, né? E em algum momento da vida, todos nós temos que nos livrar dessa imago parental, né? Que não necessariamente é o pai e a mãe externo, mas essa imagem de pai e mãe internos que vivem em nós, né? Que ainda fala com nós dentro da gente. Em algum momento a gente tem que se livrar dessa imago parental para viver a nossa própria vida, para viver livre dessa expectativa dos nossos pais, ou da sociedade, ou seja lá o que for, né? Então sim, de fato tem uma grande Uma influência, grande né? Mas relação. assim, não existe curso para ser pai e mãe. Todo mundo é ser humano, né? E aí sempre vão ter acertos e erros, né? Então, ó, o lance de investigar isso não é para culpar o pai, culpar a mãe. Ah, a mãe, você fez isso comigo, pai, você fez isso. Às vezes eles estavam dando o melhor que eles conseguiam, né? Não tem curso para isso. E eles também estão dando o que receberam, né? Por isso que tem a transgeracionalidade que é tão importante, né? O pai recebeu dos avós, os avós receberam dos bisavós, os bisavós receberam dos tataravós, né? Então tem coisas que vão sendo empurradas, né? Então os pais dão aquilo que receberam também, né? Isso é importante no contexto terapêutico, para que a pessoa identifique, para que ela se conscientize daquilo e possa se livrar, e possa fazer diferente, né? Ter uma mudança de postura em relação àquilo que ela viveu, né? Ressignificar. E falar sobre o assunto também ajuda a tirar a energia daquilo, né? Ajuda a aliviar.